Quando eu era bem pequeno, e meu pai veio para Valinhos, bem pequeno, eu diria com talvez um ano e meio, então eu estou montado num cavalo na porta da chácara. E aí, quando me deram o título de cidadão honorário de Valinhos, eu dei essa fotografia, fiz um banner e escrevi ao lado da fotografia: não nasci em Valinhos, mas estou em Valinhos desde que nasci. Meu nome é Segismundo Romano José Celani, mas eu sou chamado e conhecido aqui como Dino Celani. A explicação é a seguinte: meu avô italiano chamava-se Sigismondo, e Sigismondo, diminutivo de Sigismondo em italiano, é Sigismondino. Então eu fiquei sendo o Dino. E aqui eu tenho o meu santo principal, junto com os outros dois que eu disse a você, que é o Coração de Jesus e a Nossa Senhora. Tem o São Sebastião, que é o meu santo protetor, meu santo do qual realmente eu nunca me esqueço. Tenho que rezar sempre para São Sebastião pedindo a proteção dele, já que ele foi guerreiro, foi soldado romano. Campinas teve um surto de febre amarela muito grande e os campineiros vieram para Valinhos, sabia disso? Vieram para Valinhos, isso é histórico. Fugiram para Valinhos, uma grande parte das famílias que tinham mais recursos vieram para Valinhos. Então, ele também deve ter protegido, desde aquela época, desde a paróquia de São Sebastião, protegeu essas pessoas que vieram de Campinas para cá, fugindo de uma peste que estava em Campinas. E se pergunta, então a minha devoção é esta, principalmente aqui em Valinhos, para São Sebastião e, logicamente, não só São Sebastião, mas o principal é Cristo, é Deus, é o Espírito Santo, que são a Trindade, né? Estando com meus pais, que participaram bastante da construção da igreja, eu também participei com eles. Mas já frequentava a paróquia velha, a velha igreja que era aí no Largo de São Sebastião. Me lembro bem da igreja, assoalho de madeira, os santos daquela época, uma igreja pequena, e me lembro bem de quando ela foi demolida e foi construída, estava sendo construída esta. Então já frequentava aquela. Numa propaganda de uma revista que foi feita e que sai a fotografia das duas igrejas, da igreja velha eu escrevi: esta frequentávamos e esta nova frequentamos e ajudamos a construir. Eu me lembro muito bem do sino, quando chegaram os sinos, em 1950, quando foi a bênção dos sinos na praça, né? O púlpito, que está ali agora, mas que foi cortada uma parte dele, porque era um púlpito com um pé e uma escadinha, porque o padre subia pela escadinha para fazer o sermão, e depois veio um padre aqui que achou melhor cortar o pé do púlpito. Aliás, colocou muito bem, porque ele está aí agora ao lado da igreja, do lado esquerdo, e ali estão os 4 evangelistas esculpidos.
O São Sebastião, que está no altar ali, é uma obra do Arthur Pedersoli também, um escultor italiano que fez as imagens, quase todas as imagens da igreja de Santana, lá em São Paulo. E é uma obra muito bonita e que eu tenho um detalhe para contar, que é o seguinte: o padre Bruno Nadini, que foi o homem que sempre esteve em contato conosco, o padre, e ele, depois que meu pai já tinha morrido, ele me disse um dia: Dino, vou te contar uma coisa. Quando o São Sebastião chegou em 1943 e foi para a Igreja Velha e ficou lá algum tempo, para depois, quando em 44 foi inaugurado aqui, vir para o altar-mor aqui, eu não gostei. Não gostei porque era uma cor assim, marrom, cor de madeira e tal. E eu tinha em mente as imagens coloridas, né? Então não me agradou muito. Mas hoje, depois de tantos anos de ter viajado e ter visto fora e ter estudado um pouco o que é a escultura, isso tudo, eu vi que essa imagem, a meu ver, é muito mais bonita do que aquelas policromadas, porque você vê realmente o trabalho do artista, vê na madeira, você vê muito mais do que uma coisa pintada, ou posto gesso por cima, alguma coisa assim, para poder pintar melhor. Isso foi me dito pelo padre Bruno, depois de muitos anos, até que meu pai já tinha falecido. Então a nossa participação, não queria dizer, talvez, houve participação de toda a cidade, cada um deu o que pôde, cada um fez, enfim, arte sacra, ou construção, ou telhas, ou tijolos, ou terraplanagem, né? Ou vitrais, né? Os vitrais, por exemplo, todos eles aí têm o nome de uma família doadora, né? Todos os vitrais, aliás, muito bonitos. Minha família fez uma contribuição, deu o São Sebastião, que está no altar-mor. Aliás, o altar-mor foi dado por uns fazendeiros, a família Baceto, que eram donos da fazenda Dois Córregos, deram o altar-mor e nós demos o São Sebastião. Minha mãe deu um altar lateral com a imagem de Nossa Senhora e meu pai deu outro altar lateral com a imagem do Coração de Jesus. Quando o padre Bruno praticamente tinha terminado a igreja, ele deu uma fotografia da igreja vazia, tirada lá do começo, e escreveu assim: ofereço ao meu grande amigo Ferruccio, que era meu pai, Celani, uma fotografia da igreja que ele ajudou a construir, e entre vírgulas, largamente a construir. Então, não sei se foi o mesmo ou não. Eu acho que teve gente que deu muito mais do que nós, né? Teve gente mas nós demos algum tijolinho, né? São feitas citações para pessoas que ajudaram, fizeram coisa. Esse, como era amigo meu e nunca foi citado, eu vou citar agora. E acho que é uma homenagem a ele, que já é falecido. O homem que fez a escadaria. Fez a escadaria e fez toda a volta da igreja em pedra. Era um verdadeiro artista da pedra. Trabalhou para mim, fez serviços para mim. Ele chamava-se Carlos Polato. A família dele deve estar ainda aí, não sei se são filhos não, mas nunca se citou o nome dele. Essa escadaria eu acho magnífica. Ela é escalinata. Falando em italiano, é uma escalinata, né? Eu acho linda, não sei se outros acham também, né? Mas eu acho muito bem feita e era um artista da pedra, um homem que trabalhava com a pedra muito bem.
nossas recordações são essas. E que mais eu diria? Tínhamos, isso é importante, antes de ser construído o centro paroquial aí no Verso, o centro era baixo, era um andar só. E ali eu tive a satisfação de dar, não eu, a professora Ana Maria Pepe Moleta, deu a primeira aula de italiano, quando eu fui presidente da Associação Italiana de Valinhos. Nós instituímos os cursos de italiano e a primeira aula foi dada ali, no secretariado paroquial, ali atrás, onde hoje tem esse prédio magnífico que foi construído aí. Essa é uma lembrança que eu tenho também, não é da igreja, mas é ligada à igreja, né? Porque ali era um próprio da igreja, era um lugar da igreja, e ali começaram as aulas de italiano da Associação Italiana de Valinhos. O que mais posso dizer? Bom, tem mais uma coisa. Tem uma fotografia que eu tirei de cima da torre da lateral da igreja, mostrando a primeira festa do figo. Tem uma fotografia que eu tirei da torre da igreja, subindo na torre, do Lago de São Sebastião, pegando a avenida, mas não o eixo principal que levava até a estação, deslocado um pouco para a direita, porque aparecia o Cartonifício Valinhos, que é a nossa empresa, lá embaixo. Então, essa fotografia também foi feita por mim e, mais recentemente, eu encontrei nos meus guardados um monte de filmes 8mm e Super 8 e mandei digitalizar, porque para passar naquelas máquinas antigas que quebra para você emendar, coisa não dava mais, né? Então, mandei digitalizar tudo e apareceram um filme sobre a cidade de Valinhos, e nesse filme aparece bem a igreja de Valinhos sob diversos ângulos. Diversos ângulos aparece muito bem. Pena que não tem alguma coisa interna da igreja, né? Foi só externamente. O que mais eu posso dizer? Estamos esquecendo de uma coisa importante, e que é atribuída ao padre que está aí do lado. É o órgão. O órgão é obra do padre Dalmírio Amaral. Aquele órgão que está ali, está vendo lá o órgão? É obra do padre Dalmírio, que eu fui com ele um dia ver o órgão que estava sendo reformado nos Beneditinos, em Vinhedo, e lá estavam os alemães de Santa Catarina, né, que foram os construtores do órgão. Então, essa é uma obra dele, aliás, de outras, não vamos falar em outras que ele fez e que não vamos citar, recolher os habitantes de rua, o Cocris, que também é uma obra muito bonita, né? Enfim, diversas obras que são de responsabilidade dele, estando aqui já há muitos anos e que tem se dedicado a isso. O trabalho dele é incomensurável. Quanto à obra da reforma que o padre Dalmírio está empreendendo, eu acho que ela era necessária, porque realmente essa igreja é de 44, ela foi inaugurada em 44. E já foi feita uma pequena obra uma vez por fora, tá? Mas agora está sendo uma obra mais profunda, né? Mais para fazer uma coisa melhor. Toda a parte externa está sendo reformada e é necessário, porque essa igreja, você sabe disso tanto quanto eu, ela foi agora há pouco tempo pela Associação de Proteção Histórica de Valinhos, ela foi considerada o primeiro monumento da cidade, né?
é o primeiro monumento da cidade e realmente é, porque é uma igreja muito bonita. Devemos também citar o nome do construtor dela, que era uma firma de Campinas, que era a empresa Felix da Cunha, né? Então, foi uma igreja muito bonita, logicamente, fora dos padrões das igrejas, vamos falar em igrejas tradicionais de Minas Gerais, aquelas igrejas coloniais, tá? Mas igreja aqui com esse estilo, praticamente gótico, né? Pequenas modificações, mas que é um monumento, realmente é uma maravilha. Não tudo que tem aqui, os vitrais, os santos, os altares, os lustres, tudo muito bonito. Outra coisa importante que eu vou te dizer é o seguinte, eu acho que é necessário essa mocidade se conscientizar. Na minha opinião, não importa só se é a nossa religião católica, apostólica, romana, mas também se eu conscientizar dentro de outras religiões, outras que pensem em Deus, pensem em Cristo, pensem no futuro da humanidade, porque caso contrário nós não sabemos o que pode acontecer aqui. Essa é a minha mensagem para essa juventude que está aí.